Amós 9:11 está escrito assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Somente até aqui. Finaliza aqui o livro de Amós. Amós traz uma realidade dura. No tempo aqui que ele profetiza, a realidade era terrível, mas o Senhor o levanta trazendo uma promessa gloriosa. O Senhor deixa claro: se a tenda estiver levantada no coração, haverá bênção sobre bênção, haverá bênção abundante. Quando ele promete no versículo 13, o que lavra alcançar ao que cega, isso aqui é bênção sobre bênção. Todo mundo compreendia isso, porque nesse tempo se vivia de agricultura, e o povo sabia que era necessário preparar a terra, arar, depois plantava, depois aguardava a chuva, para depois colher, para depois refazer o processo, arar de novo, plantar de novo, colher de novo, e de uma colheita a outra demorava pelo menos 4 meses. O que Deus está dizendo aqui: vocês vão continuar colhendo, bênção sobre bênção, e Deus tem poder para fazer isso na tua vida, meu irmão. Ainda que a tua realidade hoje seja dura, seja difícil, Deus tem um tempo novo para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Deus levanta aqui o profeta Amós num tempo difícil, de lutas e adversidades, e Deus usa Amós para, mais uma vez, trazer à memória do povo de Deus aquilo de que dependia o fluir das bênçãos. No versículo 11, o Senhor usa o profeta para dizer: tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. Mas afinal de contas, do que é que Deus está falando aqui? Se você ler o primeiro livro de Crônicas, o segundo livro de Samuel, você vai compreender que Davi toma Jebus, muda o nome, funda Jerusalém, e a preocupação dele é em trazer a arca da aliança para a cidade. A arca representa a presença de Deus. Muito bem, e assim vai acontecer. Ele vai trazer a arca. Ele já havia deixado preparado uma tenda. A tenda era algo simples, não é? Madeira, panos cobrindo. Só que aqui Deus não está falando literalmente da madeira, do tecido. Deus está falando daquilo que acontecia lá. A arca foi colocada e
todo o povo estava ao redor. Davi organiza louvores, levitas, gente para louvar, gente para estar em volta, e todo o povo de Deus adorando ao Senhor, cultuando, buscando a Deus com um coração sincero, verdadeiro, dedicado. É disso que Deus está falando, de entrega genuína, de coração na presença dEle. Desde o início da Escritura, da palavra, Deus deixa claro que se o seu povo ouvisse e obedecesse a sua palavra, as bênçãos fluiriam. Acompanhe comigo Levítico 26, livro de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 26, eu vou ler a partir do versículo 3, olha que palavra gloriosa. Levítico 26, versículo 3: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, praticardes, note que o texto começa se é condição, não é? Se fizer, se andar, se cumprir, versículo 4, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra, também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Olha só, Deus deixa claro, se ouvir a minha palavra, andar nos meus caminhos, obedecer, praticar a palavra, as bênçãos vão se tornar consequência. Deus diz, olha, eu vou dar chuva, você vai ter colheita, você vai comer pão com fartura, a terra vai produzir a mãos cheias, vai haver tudo que é tipo de mantimento. Deus promete, além de trazer fartura, né, no sentido de colheitas abundantes, Deus promete dar também paz. Deus promete também trazer segurança. Deus promete também proteção. Declare comigo, bênção completa. Bênção completa. Quem que não precisa de fartura? Todos nós precisamos. Quem não precisa de paz? Vemos uma geração que a depressão assola aí mais da metade da população. Crise de ansiedade chegou a praticamente todos os lares. Angústias de toda ordem. Quem é que não precisa de paz hoje? Quem é que não precisa de segurança, dormir seguro? Quem é que não precisa da proteção do Todo-Poderoso? Ele promete fartura, abundância, condicionado à obediência, condicionado à prática da palavra. Se obedecer, se fizer, as bênçãos se tornarão consequência. E esta palavra vai sendo transmitida de geração após geração, e nós vamos vendo na Escritura diversos períodos em que isso acontece. E no tempo de Davi aconteceu. No tempo de Davi era coração no Senhor. A palavra diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. E no tempo dele, todas essas promessas se cumpriram. A Escritura também deixa claro, em outros períodos de gente que não ouviu a palavra, não obedeceu a palavra, a consequência foi trágica, uma tragédia, uma miséria, fome, sem proteção, sem segurança, humilhação, vergonha, angústia, agonia, aperto de toda a ordem. E é interessante que Davi, antes de morrer, ele dá conselhos ao seu filho Salomão. E Davi deixa claro, seja homem, ande na presença de Deus como teu pai andou. Deus examina os corações. Vamos ler isso no primeiro livro de Crônicas 28, o que Davi fala a seu filho Salomão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Eu vou ler o versículo 8 em diante, 1 Crônicas 28, 8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, aqui é Davi falando, a congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor
todos os corações e entende todas as imaginações e os pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Olha só, Davi deixa claro, busca a Deus, anda na presença dele, como eu andei, conhece o Deus de teu pai. Salomão, então, com essa missão, vai aplicar o coração, vai se dedicar, vai construir o templo. Não é uma construção magnífica, e no dia em que o templo é acabado e vai ser inaugurado, Salomão vai fazer uma oração a Deus. Vamos no primeiro livro de Reis, capítulo 8, Salomão vai orar ao Senhor, a construção vai ser concluída, e ele ora. A oração dele no capítulo 8 começa aqui no versículo 22, começa aqui, 1 Reis 8, 22, e pôs Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu e disse, aí começa a oração dele, e a oração é longa, mas eu quero ler com você a partir do versículo 37, depois você lê, que é o capítulo praticamente todo, a oração dele. No versículo 37, ele ora de mãos estendidas, dizendo o seguinte: quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Olha a oração que ele está fazendo. Eu li só esse trecho, depois leia completa a oração. Ele está orando dizendo, ainda que chegue um tempo de rebeldia, de desobediência, e as bênçãos sejam cessadas, e a dificuldade venha, e a fome chegue, e a peste assole, e o inimigo bata a porta, se o teu povo orar de mãos estendidas para esse lugar, ouve a oração, escuta a oração do teu povo, escuta a oração e age, faz e abençoa. Salomão está clamando para que Deus ouça a oração do seu povo. E depois que ele ora, passe algumas páginas, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, Deus vai responder fazendo o seguinte, vamos ler aqui, segundo Crônicas 7, vou ler a partir do versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha que momento glorioso da história do povo de Deus. O rei, todo o povo com o coração voltado ao Senhor. O rei ora, uma oração belíssima, e Deus na hora manda fogo do céu, e não manda só fogo, a glória dele encheu, ninguém mais ficou de pé, todos ajoelhados diante da grandeza, do poder, da majestade do Todo-Poderoso. A presença dele era praticamente tangível nesse momento. E Deus, além de fazer isso, ele vai responder a oração de Salomão. Vamos ler aqui a partir do versículo 12, segundo Crônicas 7, 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha que resposta tremenda da parte de Deus.
E Deus deixa claro, não é? Ouve a oração dele, e Deus diz no versículo 13: se eu cerrar os céus, por que Deus cerraria os céus? Por que Deus faria cessar a chuva? Por que Deus ordenaria gafanhotos ou enviaria peste? Lá no início, por causa de desobediência, por causa de falta de prática da palavra. Deus diz: olha, estou me agradando até aqui, o negócio aqui está bacana, o negócio está bom, estou vendo sinceridade no coração, estou vendo que vocês estão comigo aí, o negócio é verdadeiro, aí dentro do peito, ó, tem sinceridade e verdade, estou me agradando, mas outras gerações virão. E se chegar alguém que não tem essa mesma sinceridade, não tem esse mesmo sentimento de buscar, de servir, de andar na minha presença, o fluxo de bênção corta, o fluxo de bênção cessa. Mas, já vou dizer aqui o que é que tem que fazer. Deus já antecipa. Se chegasse o tempo que o céu cerrasse, não houvesse chuva, houvesse gafanhotos, houvesse peste, o que é que o povo deveria fazer? Versículo 14. Deus orienta, Deus ensina. E amados, será que nos nossos dias está diferente? Deus já recolheu mais de 600 mil pessoas no nosso país, não é? Depois dessa pandemia. A fome assola diversos lares, o desemprego assola outros, em outros é depressão, é angústia, e nós vamos assistir tudo isso de braços cruzados. Será que é isso que Deus espera de mim e de você? Não, Deus espera que nós façamos o que diz o versículo 14, é a atitude que Deus espera que nós tenhamos. E se o meu povo, quem é povo de Deus aí, diga glória a Deus, se é povo que se chama pelo meu nome, você crê no nome de Jesus, nós temos que agir, nós temos que ter atitudes. Primeira coisa, se humilhar na presença do Senhor. Minha gente, nós vivemos em tempos que muita gente fala do eu, do ego. É o antropocentrismo, é o homem no centro, é o seu eu, é a melhor versão de você mesmo, é o eu, é o ego, é o eu, é o ego, é o eu, é o ego, não menos eu e mais o Senhor. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Ele é grande, eu sou pequeno, Ele é poderoso, eu sou fraco. É compreender quem é quem e quem está em qual lugar. Nós estamos aqui na terra, somos desse tamaninho. Ele é todo poderoso. Quando eu compreendo isso e eu me humilho na presença dele, o próprio Senhor Jesus disse: quem se humilha será exaltado, quem se engrandece vai ser humilhado. 1 de Pedro 5, a palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus e reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti, sozinho eu não consigo nada, por mim mesmo eu não posso nada, não é a minha inteligência, a minha capacidade, a minha força, é o Senhor na minha vida, é a Tua graça, é a Tua presença, é a Tua misericórdia, é o Teu poder. Quando Ele contempla essa sinceridade do nosso coração, Ele se agrada. Mas o texto diz, primeira coisa, a primeira atitude que Ele espera de nós, se humilhar na presença dEle. Segunda coisa, orar. Vida de oração. Está escrito que Deus se move por nossas orações. Oração é quase um mandamento, minha gente. É praticamente um mandamento. O Senhor Jesus disse que nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A palavra diz: orai sem cessar. A palavra diz: perseverai na oração. Nós temos que ter vida de oração. A oração equivale na vida espiritual como o ar que nós respiramos. Sem oxigênio a gente não fica de pé. Espiritualmente falando, uma pessoa que não ora não tem força espiritual, não tem vigor espiritual, está cambaleando, está desfalecendo, está fraco na fé. Ora, meu irmão, e ore de manhã, e ore de tarde, e ore de noite, e ore à madrugada, e ore, porque Deus vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai se mover em teu favor, as coisas vão mudar. Tem que ter vida de oração, oração perseverante. Nós vivemos numa geração miojo. Orou uma vez, Deus não resolveu, vai parar de orar. Miojo é 3 minutos, você sabe disso, né? Nada contra miojo, não sei se você gosta, eu nem me ofereço, que eu não gosto desse trem, não. Meus filhos gostam, minha esposa gosta, eu não gosto de miojo, não, né? Para mim tem que ser uma bela macarronada, irmão. Uma bela macarronada, 120 quilos, né? Satisfaz, mas miojo não é comigo, não. Estou falando miojo porque é 3 minutos. Nós vivemos numa geração superficial. Ah, se eu orar e Deus não responder, eu não oro mais, eu não venho mais na igreja, eu não faço mais campanha. Ué, quem precisa de Deus somos nós, ou não? Deus sem mim, sem você, é Deus do mesmo jeito. Agora nós precisamos dele, nós precisamos orar.
Nós precisamos orar e orar de maneira perseverante e não desistir. E Jesus fala vários exemplos de gente que ora e perseverou na oração. E na Bíblia nós encontramos um povo que ora, um povo que clama, um povo que persevera na oração. Então, além de se humilhar e orar, nós temos que buscar a face do Senhor. Deus dá vida a esse conselho a Salomão: conhece ao Deus de teu pai. O problema de muita gente é que não conhece a Deus ainda. Ouviu muito falar de Deus, ouviu muito falar, ouve muito, não é? Hoje tem gente que ouve muito, mas não conhece. A geração de Josué, que entrou na terra prometida, conhecia Deus de perto. O manifestar da glória dele, da presença dele, do poder dele, mas morreu, leia Juízes capítulo 2, versículo 10, morreu Josué e a geração dele, se levantou uma nova geração que não conhecia ao Senhor. Será que não conhecia de saber quem é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Será que não conhecia de ouvir as histórias de Moisés, de Josué? Sabiam tudo, conheciam tudo, só não conheciam Deus intimamente. Buscar a face é você ter comunhão, é você ter intimidade. Você tem alguém na sua vida, na sua família, que só lhe procura na hora do aperto? Pare e pense, não precisa levantar a mão não, pense com você. Aquela mensagem que chega, aquele telefone que toca na hora que você vê, fulano, está precisando de dinheiro. Só me liga quando precisa. Nem lembra que eu existo, mas na hora do aperto lembra de mim. Na hora que o calo aperta, lembra de mim. Se nós conhecemos gente assim, tem na nossa vida, não é? Tem gente que faz do mesmo jeito com Deus. Não conhece face a face, na hora da angústia clama, na hora do aperto, aí Deus vai lá e socorre, porque Ele é misericordioso, mas Ele não quer que busquemos só na hora da angústia e do aperto. É diferente daquela pessoa que você convive com ela, que você conhece o caráter, a comunhão, você anda junto, quando ela precisa de algo, e você a conhece, está lado a lado com ela não precisa nem pedir, você já diz: eu vou te ajudar, fulano, nessa daí você não está só não, conta comigo, o que eu puder fazer, estou aqui para te ajudar. Já aconteceu isso com você, de você falar isso para alguém, seja parente, amigo, familiar? Se nós fazemos isso com alguém, imagina o Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. Meu irmão, Ele quer que você o conheça, e você ande na presença dEle, e você tenha intimidade com Ele, e o conheça face a face, não só de ouvir falar, mas para isso tem que buscar, e buscar de todo o coração. Se não for de todo o coração, não adianta. Jeremias 29, 13, vamos ler aqui. Livro de Jeremias, capítulo 29, o versículo 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Não pode ser da boca para fora, tem que ser de todo o coração, tem que ser uma busca sincera, contínua, intensa e verdadeira, buscar até achar. Isaías 55, volte aí algumas páginas. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E Ele está perto de você, meu irmão, Ele está perto, é só você buscar, e você vai encontrar. O salmista entendeu isso. Salmo 27, no versículo 8, ele compreendeu isso, e ele aplicou o coração a isso. Tem muita gente, infelizmente, que não busca, e aí vira um perigo, porque pode estar dentro da igreja e virar frequentador de igreja, pode estar dentro da igreja e ser um religioso, bater cartão, pode estar usando um uniforme, pregando, servindo, e virou frequentador de igreja, que presta um serviço, mas o coração está longe. Ou será que Jesus não falou disso? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta estar aqui com o coração lá fora, não adianta estar aqui só de corpo presente. Salmo 27, versículo 8: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Vou buscar a tua face, vou buscar a tua presença, vou aplicar o meu coração em te buscar verdadeiramente, sinceramente. Ele compreende isso. Olha o que ele disse no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. O salmista está dizendo: eu quero a tua presença, eu quero contemplar a tua face. Meu irmão, na presença do Senhor tem paz, na presença do Senhor tem refrigério para a alma, na presença dEle os problemas somem, é só a glória dEle. Quem está entendendo, diga amém. Se humilhar, orar, buscar a face. Volte lá, 2 Crônicas 7. O versículo 14 diz ainda:
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Tem que haver conversão, tem que haver mudança de vida. Amados, muita gente até vem à igreja, está na igreja, e dentro da igreja é crente, e dentro da igreja glorifica, e dentro da igreja exalta, e dentro da igreja canta louvores, ouve a palavra, toma posse, e é crente só dentro da igreja, e uns nem dentro da igreja são. Mas lá fora, ou até mesmo dentro, não leva a vida de cristão, não houve mudança no coração. Tem um ditado por aí que diz, quem vê cara não vê coração. Deus não vê a embalagem, amados. Deus não vê a embalagem. Embora que a embalagem pode gerar pecado, não é? Lá em Gálatas 5,19 tem uma lista de obras da carne, falam também disso aqui, que pode gerar pecado. Só que Deus não vê a embalagem, Deus vê o conteúdo, Deus examina o que está no coração. Tem que haver conversão verdadeira, tem que haver mudança de comportamento. Se não houver mudança na fala, se não houver mudança nas atitudes, se não houver conversão verdadeira, as coisas não mudam, não acontecem. Minha gente, a palavra do Senhor é poderosa para entrar nos nossos corações e gerar uma mudança. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Lá em Apocalipse 21, vamos lá comigo, livro de Apocalipse, capítulo de número 21, o Senhor Jesus diz o seguinte, Apocalipse 21, versículo 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O Senhor tem um tempo novo para a tua vida, creia nisso. No Evangelho nós vemos diversas pessoas em que a palavra dele mudou tudo, transformou tudo. Pessoas sem perspectiva, pessoas que estavam fadadas ao fim, sem fé, sem nada, mas a palavra dele mudou. E de diversos exemplos que eu poderia citar, o Espírito Santo me traz à memória um. Leia comigo João 8, um deles, para não estender muito, em vários exemplos, João capítulo 8, João 8, o texto diz o seguinte, João 8, versículo 1 começa dizendo, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e na manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Note um detalhe. Na noite anterior, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus estava com os discípulos, Jesus orava. A mulher, o que fazia? Adultério. Passou a noite no adultério. Amanheceu para ambos, para todos. Jesus foi para o templo ensinar a palavra. A mulher estava adulterando. Foi pega em flagrante. Ela já conhecia a palavra. Ela já sabia que aquilo que ela fez, a consequência era a morte. Ela é levada como uma qualquer. Ela é levada como um lixo humano. Ela é levada e mal falada como uma escória. Ela é levada e dentro dela tem a certeza, dali a pouco as pedradas vêm, porque era a lei. Adulterou, morre. Adulterou, apedrejamento. Dentro dela já sabe disso. Levam para Jesus, a intenção desses que levam a Jesus é querer apedrejar ele também. A intenção é essa. Mas se coloque no lugar dessa mulher. Fez errado. A condenação era morte e nesse tempo aqui era olho por olho e dente por dente. Ela sabia que ia morrer. Certamente dentro dela, ela imaginava, se ele ensina a palavra de Deus e a lei manda apedrejar, provavelmente qual vai ser a resposta dele? Se a lei manda pedrada. Vai ser contra a lei? Talvez foi o que ela pensou. Para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais. Vou morrer, fazer o quê? Não é? Já fez errado. Só que, mesmo sem perspectiva nenhuma, a morte iminente, com uma palavra Jesus muda tudo. Olha o que diz aqui no versículo 7.
E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha só, uma palavra mudou a situação. Uma palavra mudou o cenário. E o texto diz que dos mais velhos aos mais jovens foram jogando as pedras no chão, foram saindo, foram embora, e a mulher ficou sozinha diante de Jesus. Uma mulher que estava condenada à morte, uma mulher que tinha morte iminente, que não tinha mais chance nenhuma de escapatória. Jesus vai dar uma nova chance para ela, Jesus vai mudar a vida dela, Jesus vai dizer: eu tenho um novo tempo para você, eu tenho um recomeço para você, ninguém condenou você, eu também não condeno você, vai, não peques mais, tem uma nova chance, faça certo, faça direito, agora você vai ter a minha bênção. Ah, meu irmão, Deus mudou a história dessa mulher, Deus tem poder para mudar a tua história, Jesus tem um tempo novo para você. Pode parecer que o cenário é trágico, e é, mas o Senhor tem poder para mudar, Ele tem poder para reverter o quadro, é crer nele. Aqui mesmo em João, no capítulo 4, no versículo 35, o Senhor Jesus diz o seguinte, João 4,35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. O Senhor está falando de algo espiritual. Todo mundo olhava e dizia: daqui 4 meses vai ter colheita. Jesus está dizendo: já tem colheita hoje, já tem colheita agora. Meu irmão, Deus tem poder de operar na tua vida e antecipar as bênçãos, e operar hoje, e operar já, e mudar a tua vida, e mudar a tua história. Agora, nós temos que nos posicionar, nós temos que agir. Volta lá comigo, 2 Crônicas 7. O texto deixa claro que quando fazemos a nossa parte, infelizmente vivemos um tempo que muita gente adota uma posição vitimista. Nós temos que fazer a coisa acontecer e com atitudes, não adotar uma posição vitimista. Deus faz, mas Ele espera ver a nossa postura. Segundo Crônicas 7,14, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, aí vem a promessa: então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E esse sarar a terra, entra a promessa lá de Amós. Volta comigo lá em Amós, capítulo 9, quando o nosso coração está voltado a Deus, quando a tenda da adoração está na presença do Todo-Poderoso. Amós 9,11, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, quando o nosso coração está edificado nele. Senhor, estou aqui para te buscar, para te servir, e vou andar na tua presença, e vou te servir com sinceridade. Ele opera na nossa vida. E o versículo 13 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão moço, e todos os outeiros se derreterão. Meu irmão, quando o coração está na presença dele, com verdade, com sinceridade, ele abre o céu sobre a nossa vida, ele antecipa a bênção, ele faz o ano novo chegar, as bênçãos chegar, a glória dele fluir, para que o nome dele seja glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora é necessário a nossa parte. Deus quer antecipar as bênçãos na tua vida, Deus quer operar. Você não pode andar por vista, tem que andar por fé. Você crê que Deus tem poder para fazer tudo isso? Então se coloque de pé, por gentileza. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. Quando nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. Deus faz o impossível. Hoje em Israel está sendo celebrado o Rosh Hashanah, Ano Novo. E eu profetizo um feliz ano novo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus, a partir de hoje, quer operar na tua vida. Agora é necessário crer. E além de crer, agir. Nós provamos a fé não só quando falamos. A fé não pode ser só falada, ela tem que ser provada, ela tem que ser demonstrada através de atitudes. Quais atitudes Deus espera de nós? Se humilhar, orar, buscar a face dele, abandonar o pecado, mudar de vida de verdade, andar na presença dele, estar com o coração firmado nele. Aí ele abre os céus, aí ele opera bênção sobre bênção, e bênçãos que demorariam meses para chegar, ele antecipa. Do mesmo jeito que aqui nesse tempo a colheita demorava pelo menos 4 meses para acontecer, e o Senhor está dizendo: não
não vai ter esse tempo todo não, vai ser colheita sobre colheita, vai ser bênção sobre bênção, vai ser vitória sobre vitória, em nome do Senhor Jesus. A vitória vai chegar, o céu se abrirá. Hoje essa angústia que você está vivendo, esse problema que você está enfrentando, essa adversidade vai se tornar testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. E agora nós vamos orar, e agora nós vamos falar com Ele. Feche os teus olhos. Antes de orarmos, eu tenho que fazer um convite. O Senhor tem um tempo novo na tua vida, mas você precisa assumir uma posição com Ele, uma posição de fé. E o primeiro ato que você precisa ter, a primeira decisão que precisa tomar agora, é recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.